Segundo vídeo com o professor Leandro, aqui na Rádio Acha. Agradecer mais uma vez, Leandro. Prazer meu. Aqui. Bom, aí eu queria que tu me falasse quais são as disciplinas que você seleciona aqui na UASH, quais são os cursos e qual a importância dessas disciplinas para os respectivos cursos. Leandro. Bom, aqui eu trabalho com anatomia animal, no curso de zootecnia, e com a fisiologia humana, no curso de biologia. Anatomia, eu vou fazer aqui uma analogia que fica fácil da gente entender. Se eu um dia quiser consertar motos, a primeira coisa que eu vou ter que entender é como a moto funciona. Para eu entender como a moto funciona, antes disso eu tenho que entender quais são as peças de uma moto. E a conexão entre elas. A conexão entre elas. Sim. Fazendo a analogia, as peças da moto é a anatomia. São as estruturas. Sim. No caso aqui você pode ter tanto uma anatomia microscópica quanto macroscópica. Na minha disciplina eu trabalho com as estruturas da anatomia macroscópica. A microscópica vai ser trabalhada em disciplinas de biologia celular, histologia, embriologia. Essas estruturas, elas vão servir a um funcionamento. Esse funcionamento, essa conexão é a fisiologia, o funcionamento disso tudo. Então, por exemplo, na zootecnia, se um aluno quer melhorar a produtividade, o desafio do curso de zootecnia, melhorar a produtividade, incluindo o bem-estar animal. E esse é um ponto importante, inclusive dito no juramento na formatura. E tem a ver com o que você falou no vídeo anterior, né? A questão de você fazer experiência com os animais, você falou do bem-estar, né? Bem-estar animal. Tem que pesquisar, tem que estudar o animal, mas pensando nele também. Melhorar a produtividade animal pensando no bem-estar animal. Sim, isso é um desafio. Mas vê bem, vamos pensar que um aluno de zootecnia chega num sítiozinho e tá lá os animais com problemas de produtividade. A vaca não vai falar para o aluno o que ela tem, o que ela precisa comer. Ele precisa detectar o problema, raciocinar em cima de um problema para ver o que é. Raciocinar em cima de um problema de um organismo vivo. Ele tem que conhecer como esse organismo funciona. É a fisiologia. Para ele conhecer como esse organismo funciona, ele tem que saber quais estruturas tem e como é que se conecta. É a anatomia. Já na biologia, fisiologia humana, então eu pulo um passinho, né? Quem dá anatomia humana é o professor Eduardo, que inclusive passou no mesmo concurso que eu, passou em terceiro lugar. Nós ficamos ali tudo amigos nessa. Você, Hugo e Eduardo. Foi Hugo, eu e o Eduardo. Então ele trabalha de forma magistral a disciplina de anatomia humana, os alunos chegam afiadinhos para mim. E aí eu vou trabalhar a fisiologia humana, que é o funcionamento. No caso da biologia, a biologia abre um leque muito grande, inclusive um leque para a área da saúde. Por exemplo, a atuação em laboratórios. Biólogos podem entrar nisso, né? Por exemplo, pesquisa. Biologia molecular, que eu trabalhei na Unicamp, tinha muitos biólogos. Né? Então, para eles é necessário entender o corpo humano para depois fazer a aplicação, caso ele queira ir para essa área da saúde. Já em cursos como da área da saúde, como os que eu trabalhei em Minas Gerais, entender fisiologia é vital. Eu vejo que hoje tem uma falha muito grande na formação dos profissionais, que muitos profissionais saem da faculdade, por exemplo, já tive contato, claro que não são todos, né? Todas as profissões têm bons e profissionais não tão qualificados, mas eu já tive contato com um médico cardiologista que a impressão que eu tinha é que ele só via uma pessoa, era só um coração. O outro oftalmologista acha que é só o olho, o neurologista só, e não é. O corpo humano é tudo integrado. Cada sistema influencia o outro, e esse é o grande desafio da fisiologia. Então, durante a minha vida inteira acadêmica, eu sempre ouvi o pessoal falar: você dá aula de quê? De fisiologia. Meu Deus,
né? Porque realmente é desafiante você entender esse mundo, né? Como ele se conecta, mas além de ser extremamente instigante, despertar a curiosidade da gente, para profissionais da área da saúde isso é vital. Sim. Isso é vital. Então eu fico imaginando que um curso de medicina realmente ele é tão extenso por conta disso, né? Porque são 7 anos mais ou menos o curso de medicina, né? A medicina humana, eu digo, né? A veterinária não sei quanto tempo é. Porque você falou, né, que o cardiologista ele muitas vezes foca no coração e meio que esquece. Então eu imagino que o curso de medicina é tão complexo por isso também, né? Porque você tem que acabar estudando tudo, né? O curso de medicina são 6 anos, veterinária é 5 anos. 5 anos. É desafiante, realmente esse estudo é desafiante, mas o que eu batalho muito com os meus alunos é o seguinte, você pode se aprofundar, só que tem um paradoxo, quando você começa a se aprofundar, você perde a visão do todo. Sim. O ideal é você ter a visão do todo e pode se aprofundar em alguma coisa sem perder a visão do todo. Nós profissionais, eu falo professores de fisiologia, por vezes falhamos. Professores de anatomia e professores em geral. Eu sempre bato na tecla que o ensino, a gente tem que trabalhar as nossas disciplinas para o profissional e não para a formação na disciplina em si. Eu não estou formando fisiologista, eu não estou formando anatomista, eu estou formando zootecnista que tem que ter um conhecimento de anatomia, estou formando biólogos com conhecimento de fisiologia humana e que não é absolutamente a mesma fisiologia que eu daria para um curso de medicina, para um curso de fisioterapia, para um curso de educação física. Então você adequar essa linguagem para cada curso, para cada profissão, isso é vital. E por muitas vezes nós falhamos, né, nesse ponto. E aí você joga um monte de conteúdo em cima do aluno, muitas vezes rodapé de página, que o aluno não sabe nem para que serve. Muitas vezes professores não explicam para que serve a disciplina dele. Mas você tem que aprender tudo. Não tem tempo para isso. Nosso dia são 24 horas. Tem que aprender tudo. Então, legal. Então, você sabe falar de astronomia espacial? Você sabe falar? Não. Então, por que não aprendeu? Você tem que aprender tudo. Então, não é tudo. Não é necessário isso. O ensino é um desafio muito grande. Né? Eu faço até uma analogia com a matemática. Eu, como professor de matemática, eu vejo que existe um desafio no sentido de que você tem as duas partes. Você vai ensinar a parte teórica da matemática, os conceitos, né? As definições da matemática, os teoremas e por aí vai. E tem a parte prática. Onde é que eu vou usar isso? Perfeito. Porque você ensina o aluno o conceito de derivada, você explica o que é traço gráfico de uma função e tal, explica que tem uma reta tangente e tal, mas aí, se você ficar muito na matemática pura, perfeito, o aluno pode até entender, mas ele diz, eu vou usar onde isso aí? Perfeito. E outra coisa, você também não pode se aprofundar muito na prática e esquecer um pouco da teoria. Sim. Porque tem coisa da teoria que você vai precisar, conceitos que você precisa. Então, o que eu percebo é que muitos dos nossos alunos entram aqui com a defasagem de conceitos mesmo, né? Entender o que é um número, o que é uma função, o que significa um gráfico. Então, assim, e aqui a gente tem que ensinar derivada, integral, coisas mais avançadas. Então, assim, é um desafio nesse sentido, sabe? A gente conciliar a teoria com a prática, o quanto de teoria precisa, o quanto de prática. E numa turma de 30, 40 alunos, uma turma heterogênea. Aí fica mais complicado, né? Porque alguns precisam entender, estão mais carentes da teoria, né? E tem outros aí que já estão mais avançados. Então, esse equilíbrio não é fácil. Eu imagino que na anatomia e na fisiologia tem isso também, né, cara? Não é fácil quando você parte da visão de professor, né? E aqui eu falo professor, aquele professor que gosta de aluno. Porque, por incrível que pareça, tem professores que não gostam de alunos. Assim como tem marceneiros que não gostam de madeira. Infelizmente, você muda de profissão, porque senão você está com um problema e está causando problema se você não gosta de aluno. Mas para professor que gosta de aluno,
e entende que o papel dele é servir ao aluno, mas aqui servir com um parênteses importante, né? Trazendo lá de um livro bacana, né? Muitas vezes as pessoas viram o nariz para autoajuda, mas é um livro de autoajuda que me ajudou bastante, talvez indicaria para professores ler, que é O Monge e o Executivo. Ele trata dessa questão de você servir, você ser um líder servidor, totalmente possível, atendendo necessidade, não desejo. Isso é fantástico, só que é um desafio. Vamos aos exemplos, né? Professor gosta de exemplo, né? Sim, sim. Desejo, qual que é o desejo do aluno? O desejo do aluno é passar na matéria. Passar na matéria e ir se livrando ao longo do curso para no final ter um negócio chamado de diploma. Isso. Nós, já mais experientes, nós sabemos que isso não vai resolver a vida dele. Isso aí vai dizer que ele passou por uma faculdade. No mercado atual já foi o tempo, teve um tempo que sim, que a pessoa ter um diploma era garantia de alguma coisa. Hoje não mais. Tem profissionais em todo lugar sendo formado, o ensino virou um produto e baseado nesse produto forma gente com diploma de qualquer jeito. Né? Então, vê bem, esse é o desejo dele. Primeira coisa, você mostrar para o aluno que o desejo dele não vai levar ele muito longe. E aí você começa a atender a necessidade dele. Qual que é a necessidade dele? A necessidade dele é aprender. E aí vem uma grande confusão entre informação e conhecimento. A gente ainda tem professores dentro das universidades que acreditam que informação é importante. Informação absolutamente deixou de ser importante, porque informação você tem na palma da mão. Sim, qualquer pessoa. Tá fácil, isso. Conhecimento é você pegar essa informação saber usar e resolver algum problema com ela. Esse é conhecimento. E aí, para você atender essa necessidade que os alunos têm de conhecer, isso é um desafio muito grande. Isso precisa, primeiro, você exercer a sua autoridade de forma amorosa. Porque se você exercer a sua autoridade sem amor, você vira chefe. Amor, que eu falo, o amor pela profissão. Quando você vê o olho do aluno brilhando, quando ele é difícil para ele entender alguma coisa, mas você é um mecanismo que ajuda a trazer ele de A para B e você vê que o olho dele brilhou. Isso tem que brilhar o olho do professor. Autoridade no sentido de você colocar ordem, sabendo que aquilo dali vai ser benéfico para o aluno, né? Vai amadurecer o aluno. Isso. E saber que para você exercer essa autoridade, você tem que ouvir o aluno, você tem que pegar Eu sinto que muitas vezes os alunos entram aqui com medo de expressar uma dúvida para o professor. E é o nosso papel do professor que realmente gosta, que brilha o olho dentro de sala, é você trazer esse aluno para ele poder me diz a sua dúvida, eu quero te ouvir. Sim. Eu quero te ouvir. Porque mas essa dúvida vira uma bola de neve depois, né? Mas a dúvida é básica. No meu caso, por exemplo, que é célula, talvez como é que você faz a regra de 3? Né? Essas dúvidas básicas é básico, mas uma hora alguém tem que tirar. Sim. Mas ele já tinha que vir sabendo disso. Concordo plenamente, mas não veio. A situação real é que ele está aqui sem saber. O que a gente vai fazer com isso? Às vezes, uma dúvida dessa que você resolve, você desenvolve um profissional fantástico por causa de uma dúvida básica dessa. Mas para isso você tem que ter essa sensibilidade, essa vontade de querer, né? Eu chamo isso de tesão pelo ensino, né? Você tem que querer ver o olho do aluno brilhando, né? E muitas vezes eu vejo que isso se perde, sabe? A gente entra naquela educação mecanicista que muitas vezes é só decorar. Isso. Se você pegar lá a taxonomia de Bloom, ele traz lá os níveis, né, de cognição. Né? Muitas vezes a gente trabalha só naquele primeiro nível, aquele nível ali de decorar, para uma prova. Fez a prova, o aluno joga no arquivo morto dele, né, cerebral, e vamos para o próximo que tem uma nota, tem uma coisa. Né? Mas será que o ensino não é mais que isso? Será que você não pode contribuir? E quando você vai contribuindo, você entende que, na verdade, embora para a gente cresce o olho, né? Você com matemática, eu com a fisiologia, se deixar, a gente vai aprofundando. Mas quando você entende essa dimensão do aluno, você passa a entender que, por mais importante que seja a disciplina,
ela é só uma desculpa para você formar o ser humano. É interessante quando você falou a diferença entre informação e conhecimento, né? Hoje em dia, esse processo de buscar informação, buscar conhecimento na internet está cada vez mais rápido, né? O advento aí da IA, né? O Google já fazia isso, né? A IA e junto com outras ferramentas tem comprometido até o aluno em estar, assim, um estímulo do aluno em buscar um conhecimento, né? Buscar uma informação, aprender alguma coisa, porque pode soar meio estranho, mas um aluno pode ficar perguntando assim: para que eu vou precisar de um professor? Para que eu vou precisar de livro? Se eu vou na internet, tem que estar tudo explicado. Mas é como você disse, né? Ele vai em busca de informação, mas o que ele vai fazer colocando informação? Ele vai aplicar onde? De que forma? De que forma mais eficiente, né? E a IA funciona até para aplicação, talvez em 80% dos casos. Vamos dar um exemplo: formula uma ração aí para um bovino, qual doença que eu tenho, eu estou com esses sintomas, qual doença, talvez até funcione. Mas tem aqueles 20% do caso que o cara vai ter que sentar, raciocinar em cima de um problema e às vezes inovar, criar. Porque a IA eu vejo hoje é inteligente para conter informações, porque para criatividade, pelo menos o meu contato é péssimo. É péssimo. Aí falar, não, mas os professores vão ser substituídos pela IA. Legal, para dar informação, concordo. Os professores que só dão informação, concordo. Mas agora eu quero ver como é que a IA vai olhar no olho de um aluno, que às vezes ele está ali angustiado com alguma coisa, e você sacar pelo olhar dele que, o cara não está entendendo. Aí você chama ele para uma conversa: o que está acontecendo? Você pode perguntar, como já aconteceu várias vezes aqui comigo. A pessoa começa a chorar, porque talvez ninguém teve a sensibilidade de chegar nele e falar: você pode perguntar, eu estou aqui para te ouvir, vamos sentar, você tem vergonha? Vamos sentar então depois da aula, vamos, sabe? Quero ver uma IA fazer isso. Exatamente, a parte sensível, né? É interessante porque eu também já fiz alguns testes no IA e na área de matemática, e eu percebi algumas falhas justamente nessa questão da criatividade, né? A gente percebe que está lá algum conceito, você acha interessante porque é muito rápido, as coisas é no clique, você tem um monte de informação. E aí, vai fazer o que com essa informação? É isso. Não é, cara? Essa parte é muito nossa, né? A criatividade, esse lado humano, né? E a fonte, né? De onde é que veio? A gente tem que buscar as fontes. Está lá na IA, mas veio de onde essa fonte? Quem foi que disse isso? Verdade. Foi uma máquina que disse? Que nós vamos ficar dependendo de uma máquina? E hoje, as IAs, qualquer uma que você entrar, está lá escrito, pode cometer erros. Não, verifica as informações, pode cometer erros. Claro. Né? Então é outro ponto. E outra, esse equilíbrio. Porque, vê bem, isso tudo é muito bonito, você ter a sensibilidade de entender o aluno, mas lembrar que o seu foco é atender necessidade, não desejo. Sim. Porque tem também o lado do aluno de querer usar esse lado para ter o que ele acha que é o que ele precisa, que é só uma nota no final, que é só um diploma no final, e questionar: mas você não vai ver o meu lado humano? Peraí, ver o lado humano do quê? Quando você está fazendo malandragem, que tem também o outro lado. Todos nós já fomos alunos, todos nós sabemos que você vai sempre optar pelo caminho mais fácil. Talvez aquele outro professor que não, vamos só ver o lado humano do aluno. Beleza, mas aí você não está atendendo a necessidade. Mas o mercado vai selecionar. Uma covardia, sabe? A gente tá com um aluno aqui dentro e falar: não, depois o mercado seleciona, o mercado... Beleza, você vai deixar um indivíduo passar aqui 4, 5, 6 anos aqui dentro para não contribuir nada com a formação dele? Isso é uma covardia. Mas só que muitas vezes, para você atender essa necessidade, você tem que confrontar o aluno. E nesse processo, você não vai ser querido por todos, você não vai ser benquisto por todos. Porque às vezes você precisa cobrar. Infelizmente, eu já fiz o teste. Os nossos alunos ainda precisam de uma prova para poder estudar. Sabe? Eu já fiz esse teste, sabe? Vamos tirar a prova para a gente ver o que acontece. Curso de Biologia, 7º período. 7º período. Que teoricamente, na minha cabeça, 7º período já sabe o que é. Sim. Minha matéria optativa vai entrar quem quer. Não funciona.
Quer dizer, nós estamos tão viciados nesse sistema que precisa de cobrança, precisa de nota, precisa de... Estamos tão viciados nisso que o aluno ele não consegue estudar se não tiver essa cobrança. E pelo outro lado, é difícil avaliar, né? Porque você, por exemplo, você vai avaliar um aluno por 2 horas, um conteúdo que você estudou 2 meses com o aluno. Perfeito. Naquele momento o aluno pode não estar bem. Perfeito. Passou 2 meses estudando. Com a dor de cabeça. No dia anterior teve uma raiva, alguma coisa. E por outro lado, tem alunos que não estudou tanto, mas na hora da prova tem um insight. Consegue se sair bem. Perceba o desafio que é o nosso. E no nosso caso, professores de universidades públicas ainda tem um desafio a mais. Porque num professor de uma universidade privada, acaba no aluno. Ele pagou ali no ensino, ali você ensina ele, ali acabou. Ele pagou, você entregou. No nosso caso, não. Quem está pagando é a sociedade. Então, nós servimos aos alunos, mas trabalhamos para a sociedade. E a gente tem que atender essa demanda da sociedade. O que nós estamos colocando no mercado? Né? É muita responsabilidade. É muita responsabilidade. E, diga-se de passagem, somos pressionados por números. Quantos alunos entraram, quantos alunos vão sair. Beleza, mas e a qualidade? O que nós estamos fazendo? Né? Porque o sistema pressiona a gente para números. Forma a gente. Talvez porque isso dê voto para algum político. Mas é a qualidade desses profissionais. Esse profissional que nós estamos formando vai resolver o problema, no caso do zootecnista, do senhorzinho que está com problema lá no meio do sítio, que muitas vezes precisa daquela vaquinha, daqueles bichinhos ali para poder produzir alguma coisa para a vida dele? Nós estamos formando esse profissional. E esse mesmo político que se beneficiou com números vai colocar a gente no mercado, vai precisar desse profissional na área de agronomia, por exemplo. E aí, se o cara não tiver, vai prejudicar a gestão dele, porque está um profissional na agronomia dentro do estado dele ou no município que seja. Sim. Volta. Então você percebe, né, o tamanho do desafio paradoxal. A gente tem que ao mesmo tempo acolher o aluno para atender a necessidade, mas não podemos também ficar mole demais, que o aluno às vezes joga para o desejo. Ao mesmo tempo nós servimos ao aluno, né, e nesse livro Monge Executivo, acho fantástico isso, a pirâmide ao contrário. Sim. A pirâmide ao contrário é o seguinte, não é o aluno que trabalha para mim, sou eu que trabalho para o aluno. Eu não trabalho para a coordenação trabalha para os professores, o diretor para a coordenação, a reitora para os diretores, é o contrário a pirâmide, é servir ao contrário. Né? Nossa finalidade aqui dentro é o aluno, nossa finalidade maior é a sociedade. Então, quando você começa a perceber e por vezes se angustiar, falo por mim, né? O que nós estamos fazendo? Né? Será que realmente eu estou contribuindo? Eu estou fazendo o meu papel de ensinar, de muitas vezes acolher? Eu já tive alunos que veio falar para mim sobre dar fim à própria vida. E essas coisas nós podemos fazer alguma coisa, né? Porque muitas vezes nesse caso o que essa pessoa precisava era ser ouvida. Né? Só que você tem que estar num estado, tá feliz com o que está fazendo, né? Então você vê, é um desafio muito grande, Vila. É um desafio muito grande. A gente tem que reservar um tempinho de cada aula, de 1 hora, pelo menos 5 minutinhos para conversar com os alunos sobre abertura. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos, tem muita gente aqui dentro. Outro dia cortou o coração. Uma aluna, ela quer tocar a vida, fazer outra coisa da vida dela, ela quer fazer gastronomia. Só que tem um pai que também herdou os problemas dele e está passando isso para ela, que obriga ela a estar aqui. Você já pensou o que é você ser obrigado a fazer alguma coisa que você não quer? Traumatiza. Muitas vezes só por causa de dinheiro. Boa aluna. Você vê que é uma menina interessada. Sabe? Quando ela começou a falar isso, o olhinho dela encheu de água, sabe? Você vê que ela não estava feliz. Porque é muito fácil a gente falar para os nossos filhos, para os nossos alunos, não, você tem que fazer porque dá dinheiro. E dinheiro é algo importante, sim. A gente precisa disso para viver.
Mas, pô, será que se você acordar segunda-feira feliz com o que você está fazendo, será que a probabilidade de você ganhar dinheiro não é maior? Ela fazendo gastronomia vai fazer de forma muito mais eficiente, porque ama o que faz. Eu acredito que sim. E aí no futuro ela vai ganhar mais dinheiro do que se fosse. Sim. Não é? Eu já trabalhei com o que eu não gostava. Eu gostava muito da parte de raciocínio clínico, veterinário, de ver o bichinho entrando e abanando o rabo. Gostava demais, mas não gostava da clínica em si. Ficar na clínica, trabalhar com o proprietário da clínica, proprietário de animais, não era minha. E faz desde 2005 que eu dou aulas em universidades, né? Então eu faço o que eu gosto, é completamente diferente. Se acordar segunda-feira feliz, isso muda a sua vida. Sim. É uma vida com propósito. Sim. Ah, mas você não ganha muito, você poderia estar ganhando muito mais. Poderia, mas minha vida é uma vida boa, né? Fazendo o que eu gosto, morando aqui no pé da serra, dando aula num campus lindo desse. E a nossa vida é tão curta, né, bicho? Para que a gente tá só... Para você passar por aqui sem contribuir com alguma causa, algum ser, alguma coisa, você ter essa noção do todo, né? Ao mesmo tempo sem se deixar ser explorado, inclusive emocionalmente. Tem alunos que às vezes tentam isso, tem nossos pares às vezes tentam isso, né? Tentam explorar. Mas você ter essa maturidade é desafiante. Mas também não vamos falar só de desafio, né? Você acordar com o olho brilhando porque você está feliz com o que está fazendo, isso também não tem preço. E nós estamos ensinando aqui no sertão, atendendo diversas necessidades, né? Porque se não tivesse a UAST, esses alunos estariam ajudando onde? Fazendo o quê? Né? Mas estão aqui na UAST, que é uma responsabilidade, né? Para atender esse povo. A responsabilidade e um privilégio, né? Porque de forma geral, os nossos alunos são pessoas respeitadoras, tem um carinho pela gente, sabe? Os alunos têm um carinho por nós, professores, né? Nós devemos honrar, a gente tem, no meu modo de ver, um bom salário, né? E a honra de estar formando pessoas, né? De estar passando alguma coisa de bom para a pessoa, e as dificuldades, os meninos têm dificuldade cada vez mais. Tem hoje um termo em ciência que é o apodrecimento cerebral. O termo é esse, termo científico, apodrecimento cerebral. Muitas vezes causado por essas mídias, aquele pico de dopamina. Nós estamos com cada vez mais dificuldade de alunos que conseguem focar, que vêm para cá sem ansiedade, mas é um desafio que nós temos que abraçar. Talvez não é a minha obrigação é passar a matéria. Tudo bem, sua obrigação legal pode ser até essa. Mas será que não vai um pouquinho além, uma obrigação ética, uma obrigação moral com a vida, né? Com o que há de mais sagrado, né? Isso assim, deixar bem claro, não é papo de bonzinho, não é nada disso não, porque isso dá propósito para a nossa vida como professor, traz propósito para os alunos, a gente pode contribuir um pouco com isso, e isso deixa a vida da gente com mais brilho, né? A gente não está formando só o profissional, está formando o humano também. Humano. Alguém vai ter que exercer essa profissão, e essa profissão é exercida por um ser humano. Que muitas vezes, porque você abriu 5 minutos da sua aula para ouvir, essa pessoa deixou de fazer alguma besteira contra a própria vida e permaneceu aqui no nosso plano, né, para exercer, às vezes, o que ele precisa exercer. Então você vê, é desafiante, mas é muito bonito. Sim. A nossa profissão é muito bonita, é muito sagrada, né? Então eu sou suspeito que eu sou muito feliz com o que eu Que bom, que bom. Professor Leandro, agradecer pelo espaço, pelo bate-papo, foi muito legal, foi muito enriquecedor, né? Conversamos sobre anatomia, fisiologia, entramos mais do lado aí pessoal, humano dos nossos estudantes, né? Não estava planejado, mas ficou legal. Contexto, legal. E no primeiro vídeo, falando um pouco da sua carreira, agradecer aqui por estar na classe. Quem sabe outras oportunidades, né? Para a gente falar aprofundar mais no tema da anatomia, da fisiologia, e conversar sobre os temas, indicação de livro, falar sobre música, aí vai ter outras oportunidades de você estar aqui para a gente bater um papo. Eu que agradeço a oportunidade, né? Espero que nós produzimos aqui sirva, né? Para alguém, né? Se não servir, só descarta, só dois senhores falando groselha, mas se servir... É legal. A Rádio Arte tem aquele... O professor Vicente uma vez falou uma coisa que eu nunca
Foi um dos vídeos bem antigos que eu fiz com ele. Ele disse: vendo, esse seu projeto é interessante porque fica um registro, né? Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, não está no Como é que nós não está vendo? o que quem está conversando, falando sobre o que, quais os temas, né? Fica registrado, né? Vários professores e técnicos e discentes já passaram aqui pela Rádio Baixo, está registrado a conversa. Isso é legal. É história, isso é história. Inclusive em público, né? Também te parabenizo, né, pelo projeto, muito bacana, muito legal. E cada vez que o tempo vai passando, cada videozinho desse vai se tornando cada vez mais precioso. Sim, né? sim. Então, muito legal. Só deixar o registro hoje é 25 de junho de 2026. Em agosto agora a Rádio Arte vai completar 2 anos o projeto, dia 5 de agosto. Que legal. Vai ser meio ali na época dos 20 anos ao Arte, né? Que legal. Tem que fazer uma programação bem interessante no mês de agosto. Legal. Então, obrigado. boa sorte. Obrigado. Eu que agradeço. A Rádio Arte é a maior rádio universitária do sertão de Pernambuco. Um abraço. Até mais.